E aí, gente, tudo bem? Vocês já ouviram falar de Ludmila Pavlichenko, a mulher que matou mais de 300 nazistas na Segunda Guerra? Ela é chamada, inclusive, de o pesadelo do Reich. Se vocês não viram, vamos saber um pouquinho da história da Ludmila e você vai ver como é impressionante, e foi impressionante, marcante, a história dessa mulher combatente da Segunda Guerra. Ludmila era responsável pela morte de centenas de fascistas, em sua maior parte alemães. Oficialmente 309, mas muitos relatam uma cifra que ainda passa dos 500 homens. A soviética Ludmila Pavlichenko é considerada até hoje a franco-atiradora mais bem-sucedida da história. Tendo uma trajetória marcante na Segunda Guerra, nascida na atual Ucrânia, ela esteve desde cedo envolvida em assuntos de armamento. Isso porque aos 14 anos, quando se mudou com sua família para a capital Kiev, que era então parte da União Soviética, ela entrou num clube de tiro, onde se tornou cada vez mais aperfeiçoada nessa técnica. Na mesma época, teve uma gravidez precoce que resultou no nascimento de Rostislav, criada pela avó para que Ludmila seguisse os seus sonhos, os seus estudos e os seus planos. Filha de uma camponesa e um operário, ela trabalhava numa casa de fundição de moedas, até ser admitida no curso de Histórias da Universidade de Kiev, onde também fez seu mestrado. Foi lá que ela adentrou a um núcleo de treinamento de atiradoras do Exército Vermelho, onde desenvolveu as habilidades de sniper. Então, com a Operação Barbarossa, Pavlichenko logo se alistou no esforço de guerra, fazendo parte da primeira lista de voluntários. Como consequência, foi designada para a divisão de infantaria do exército, se recusando a atuar apenas como enfermeira. Queria atuar com armas e atuar diretamente no fronte de guerra, num dos exércitos europeus com maior espaço militar para mulheres. Então ela integrou em um grupo de 2.000 atiradoras de elite. Com um rifle de longo alcance, que ficou famoso na mão do atirador Vasily Zaitsev, Pavlichenko foi enviada para uma cidade fronteira, chamada Beliaïaka, onde começou a contar as suas mortes. Com o avanço dos alemães, foi levada pela uma unidade a Odessa, uma das maiores cidades da Ucrânia. Lá, ela fez a sua primeira centena de baixas num período de 2 meses. Em 1942, a Blitzkrieg nazista avançava cada vez mais rápido no território soviético. A estratégia de evacuação ia se exaurindo e o inimigo exigia cada vez mais força para se manter, porém via recuando, sendo direcionada para um posto no Mar Negro, no Cáucaso, onde se foi transferida para a Crimeia e promovida a tenente. Diante do avanço de Hitler no sul da bacia de Volga, um ataque aéreo de morteiro atingiu o posto de Pavlichenko, que foi obrigada a se retirar do campo. Mantida em custódia médica por 1 mês e afastada temporariamente da guerra, ela foi indicada como uma comissária diplomática dos soviéticos em suas conversações com os Estados Unidos em Washington. Assim, Pavlichenko e uma equipe foram enviadas para o Canadá e Estados Unidos, onde foi recebida por Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, tendo assim participado da grande conferência na Casa Branca. Fez então uma visita diplomática ao redor do país até retornar à antiga União Soviética com algumas armas que recebeu de presente, como uma pistola Colt e um rifle Winchester. Com um saldo de 309 mortes, alvos importantes e estratégicos, incluindo mais de 100 oficiais do Reich, foi declarado que os seus anos de batalha estavam encerrados. Ela optou por retornar à Rússia e nunca mais entrou no campo de guerra, passando a treinar snipers para o efetivo militar. Ela se tornou então um dos maiores ícones relevantes da propaganda de guerra soviética, sendo declarada heroína nacional e recebendo a Estrela de Ouro. Retratada nas mais diversas mídias, Ludmila Pavlichenko era chamada por onde passava como o grande terror do Reich. Mas em 1945, com o fim da guerra, Ludmila resolve voltar para Kiev e voltar para os seus estudos. Por uma década, ela seguiu sua carreira de historiadora da Marinha e, a partir de 1953, investiu em pesquisas tradicionais. Famosa e prestigiada como militar, e participou ainda de celebrações comemorativas de guerra.
No entanto, não queria ser vista em holofotes. Seguiu com sua vida pacata e tranquila e se dedicava, e vivia assim, entre a biblioteca e os grupos de veteranos. Chegou a receber Eleanor Roosevelt, a esposa do presidente americano, em uma visita à capital soviética, onde ajudou a viúva num processo de depressão. Porém, mais velha, passou a viver em Moscou. Porém, em 1974, a vida de Ludmila Pavlichenko morreu após um ataque vascular cerebral, ou mais conhecido como AVC, com todas as celebrações dignas para uma heroína de guerra. Ela então, Pavlichenko, foi enterrada no cemitério em Novodevitch, numa sepultura que até hoje é muito visitada pela forte influência histórica de Ludmila.